O salmista Davi, ele vai falar sobre a confiança em Deus. E em Salmos, né, no livro dos Salmos, ele vai falar assim, no 62, o verso 1 e o 2. Ele vai falar sobre a confiança em Deus. Ele diz assim: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Em outras traduções diz: não serei grandemente derrotado. Muda, né, a tradução. E ele aqui está falando da confiança que ele tem no Senhor dos Exércitos. Que ele confia inteiramente, completamente em Deus. Ele sabe que, mesmo diante das lutas da vida, das adversidades, mesmo diante de grandes perseguições que ele sofria, mesmo diante de qualquer batalha, mesmo diante de qualquer adversidade, ele estava colocando a confiança dele no Senhor da Glória. Ele tinha convicção em seu coração, ele tinha certeza que se ele estivesse dentro de um vale, dentro de uma cova, dentro de qualquer, em meio de qualquer situação adversa, quem iria o livrar? Quem iria o socorrer? Quem iria adentrar na situação para tirá-lo bem dali? Era Deus. Ele tinha convicção disso. E ele não duvidava em seu coração. Por isso que ele colocou a confiança dele 100% em Deus. Porque ele tinha convicção que, independente da situação, quem cuidava dele, quem livrava ele é o Todo-Poderoso, é Deus. E em quem você tem colocado a sua confiança? Você tem depositado a sua confiança no próprio ser humano? Você tem se estribado na sua própria força? Você tem confiado no dinheiro, na posição social que você tem? Porque nos dias maus, o dinheiro ele compra muitas coisas, ele resolve muitas coisas. O ser humano necessita dele para sobreviver. Porém, tem coisas nesta vida que o dinheiro não compra. Tem situações que acontecem na vida do ser humano, muitas vezes, que não é o dinheiro que soluciona, que cessa, que sana ali o problema da causa. Só a mão potente do Senhor da Glória é que dá a solução, é que resolve. Em quem você tem colocado a sua confiança? Coloque a sua confiança naquele que resolve e soluciona todas as coisas. Naquele que nada para ele é impossível. Naquele que pode entrar dentro do seu cenário e mudar a sua história completamente da água para o vinho. Então confia no Senhor dos Exércitos, porque ele pode chegar dentro do teu cenário e solucionar qualquer questão, qualquer situação que fugiu do teu controle. Porque só o Senhor da Glória é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é aquele que nos livra, é aquele que nos protege, sabe? De situações que muitas vezes o nosso olho físico não está enxergando, não está vendo. De situações que você não enxerga, mas ele já está enxergando e ele te livra. Ele coloca você, sabe? Ele tira você de um cenário de guerra e coloca você em um cenário de paz. É por isso que o salmista Davi, mesmo diante das lutas e das guerras, mesmo diante ali dos levantes, das situações adversas que o assolava, que o perseguia, mas ele sempre colocou a confiança dele no Senhor dos Exércitos. E eu vou repetir o salmo para você, ele diz: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Ele sabe perfeitamente
que diante das lutas, com o Senhor Jesus dentro do barco dele, com o Senhor dos exércitos dentro do barco dele, ele não iria ser grandemente abalado, ele não seria grandemente derrotado. É por isso que, independente do cenário, independente da situação que você esteja vivenciando, que você esteja passando, coloque a sua confiança em Deus. Assim como o salmista e como o rei Davi sempre colocou a confiança dele em Deus, porque o Senhor não nos decepciona. Se Deus diz que irá fazer algo na sua vida, Ele irá fazer. Então não desista, fica na posição. Coloca a tua confiança e tenha fé no Senhor dos Exércitos, porque Ele não te envergonha, porque Ele não te decepciona. Antes, Ele livra você. Ele tira você de um cenário de guerra e coloca em um cenário de paz. Ele muda a tua história, da água para o vinho. Amém? Deus abençoe.